que já ouviram falar que para o pecado existe uma solução. O nosso Jesus, o nosso Salvador, que deu a sua vida na cruz para a remissão dos pecados. Vocês também já ouviram falar do senhorio de Jesus, que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Também ouviram nesse período falar sobre a fé e a conversão, que caminham lado a lado. Para que eu possa me converter, eu preciso exercer o dom carismático da fé. Mas agora, nesta noite, nós vamos falar de algo que a renovação carismática católica muito fala. Eu acredito que todos os grupos de oração, vocês vão ouvir isso. Vamos clamar agora o batismo no Espírito Santo. É a característica do nosso movimento, é a identidade do nosso movimento, clamar o batismo no Espírito Santo. Eu acredito que em todos os grupos de oração vocês já ouviram. Vem Espírito Santo, receba o batismo no Espírito Santo. Mas o que é isso? O que é o Espírito Santo para você, meu irmão? Pensa um pouquinho aí. O que seria o Espírito Santo para você? O Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo é fogo. O Espírito Santo é água. O Espírito Santo é vento. Quando fala Espírito Santo para você, o que vem na sua mente pela primeira vez? Vocês acham que o Espírito Santo é uma pombinha? Sim ou não? Não? Vocês acham que o Espírito Santo é apenas o fogo? Apenas o vento? O que é o Espírito Santo então? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então o que o Espírito Santo é? Uma pessoa. Amém? Uma pessoa na qual nós podemos relacionar com ela. O Espírito Santo não é uma criação de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus na Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, o que eu fiz quando eu cheguei aqui antes de eu começar a pregar? Eu me apresentei para vocês, aonde eu moro, sou casado, o que eu faço, o grupo de oração que eu participo, para quê? Para que vocês possam me conhecer, para que vocês possam conhecer o que eu faço, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Para nós clamarmos o batismo do Espírito Santo, nós precisamos conhecer esta pessoa. O que o Espírito Santo faz de bom para nós? O que ele faz na nossa vida? O que o Espírito Santo quer fazer na tua casa, na tua história? Por que nós precisamos do batismo no Espírito Santo? Esse batismo no Espírito Santo ao qual nós nos referimos nesta noite, não é um sacramento. O sacramento do batismo é um único, quando nós recebemos quando criança. Mas quando nós dizemos receba o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, nada mais é que a reativação da graça de Deus que nós recebemos no batismo. Então quando seu pai e a sua mãe te levou e te apresentou ali ao sacerdote e à igreja, e você foi batizado, você saiu da condição de pecado. Claro que somos pecadores, mas você, a partir daquele momento, você recebeu a graça de ser chamado filho e filha de Deus. Pela graça do batismo, que lá também simbolizou-se através do óleo, o Espírito Santo, através da água. Tantos símbolos que simbolizam a presença do Espírito Santo na nossa igreja, na nossa vida. Amados, mas quando nós dizemos no grupo de oração, hoje o tema é batismo no Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não vamos sair aí fora falando que nós somos batizados de novo. Porque tem muitas religiões que acontece isso. A pessoa vai lá e fala assim, agora eu me converti, agora eu desci as águas do batismo, eu fui batizado de novo e agora eu sou uma nova criatura. Não é isso. O batismo é um só, aquele que você recebeu quando criança. E quando nós falamos que nós viemos no grupo de oração e nós somos batizados no Espírito Santo, quer dizer que tudo aquilo que você recebeu quando era criança, ele veio à tona, ou seja, ele foi reativado dentro de você, ele redespertou dentro de você. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos os 7 dons do Espírito.
E muitas vezes nós passamos boa parte da nossa vida como que esses 7 dons estivessem aposentados dentro de nós, como se ele estivesse esquecido, adormecido ali dentro. É a mesma coisa de um vulcão. Às vezes nós olhamos para aquelas grandes montanhas e nós nem imaginamos o que tem lá dentro. Nós nem imaginamos a potência que tem lá dentro, o fogo que tem lá dentro. E de repente chega um momento que aquelas montanhas elas começam a entrar em erupção. E aqueles vulcões que estavam adormecidos ali por milhares e milhares de anos, eles começam a entrar em erupção e começam a sair aquelas larvas de fogo que consomem tudo que estão à sua volta. Amados, o batismo no Espírito Santo que a renovação carismática católica prega é semelhante a este vulcão, que muitas vezes aquilo que nós recebemos no nosso batismo, ele está adormecido aqui dentro. Ele está aposentado aqui dentro, ele está escondido aqui dentro, mas quando nós temos um encontro pessoal com Deus, e o batismo no Espírito Santo pode ser através da imposição das mãos, como nós vimos, como aconteceu com Saulo, que depois se tornou Paulo, ele teve um impacto da experiência de encontrar-se com Deus, ele que vivia uma vida toda errada, perseguia os cristãos, mas quando ele tem um impacto com o Senhor, ele fica cego, e o Senhor pede para que Ananias vá, impõe as mãos sobre ele e clame o batismo no Espírito Santo que abre a visão de Paulo, de Saulo que se torna Paulo, e ele abandona toda aquela vida velha dele e se torna um homem novo, se torna um homem que antes perseguia, que antes corria, que antes mandava matar os cristãos, ele se torna um homem forte, uma autoridade no nome de Jesus, que anuncia, que denuncia, que não tem medo dos afrontes, que não tem medo das perseguições, não tem medo de nada, porque ele foi batizado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, como estavam os discípulos antes do cenáculo? Depois que Jesus ele morre e ele ressuscita, ele aparece muitas vezes para os discípulos, mas eles ainda estavam com medo das perseguições. Eles tinham escutado Jesus falar em diversas passagens: espera que o prometido do meu Pai, o Paráclito, virá sobre vós e vos dará força. Mas eles ainda não tinham experimentado. E quando o homem ou a mulher de Deus não experimenta o Espírito Santo, eles têm medo de dar passos na fé. Eles têm medo de anunciar com ousadia, de viver a fé em Deus, de abandonar o mundo, de abandonar o pecado, porque estão presos às coisas do mundo. Agora eu pergunto para vocês, amados, o Espírito Santo é uma graça derramada sobre a nossa vida, mas não é só para mim. Não é só para o padre, não é só para o papa, não é só para os coordenadores de grupo de oração. Sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer em Atos, no capítulo 2, no versículo 39? Vai dizer assim: pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Para quem que é o Espírito Santo então, amados? Bate no peito e fala: é para mim. Para quem que é o Espírito Santo? Fala: é para mim. Olha para quem está do seu lado e fala: é para você, meu irmão. Essa graça do Espírito Santo é para nós. Esta graça do Espírito Santo é para nós. Essa graça do batismo do Espírito Santo é para todos nós. Amados, e o que essa graça do batismo do Espírito Santo faz em nossas vidas? Pega comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4. Na Bíblia da Ave Maria, está na página 1413. Amém? Capítulo 1, versículo 4. Diz assim: e comendo com eles, quem que estava comendo com eles? Jesus, amém? E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém,
mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Olha para quem está do seu lado e fala assim: sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos minutos. Fala para essa bênção que está do seu lado. Assim reunidos eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, Cornélio Procópio e até os confins do mundo. Amém? Vamos ler de novo o versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, em Cornélio Procópio e até os confins do mundo. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra de Deus. Então nós já vimos aqui alguma característica do Espírito Santo quando nós recebemos ele. A palavra vem dizer assim: permaneça em Jerusalém até que se cumpra a promessa. É o Senhor dizendo para mim e para você: permaneça firme no teu grupo de oração, permaneça firme na tua igreja católica, na tua fé, permaneça. É o Senhor dizendo: aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Isso aqui era uma promessa de Deus. A promessa de Deus, diz ele, que vocês ouviram da minha boca, porque João batizou na água, mas eu vos batizarei no Espírito Santo e no fogo. Mas para isso existe uma regra. Jesus fala para eles: permaneça em Jerusalém, permaneça lá, porque é lá que a minha glória, é lá que vocês serão cheios do Espírito Santo. Amados, vocês já viram Deus falhar nas suas promessas alguma vez, sim ou não? Deus, Ele não é homem como nós. Deus, Ele não é homem como nós, que prometemos e esquecemos, que fazemos promessas e não cumprimos. Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu na sua vida, na sua caminhada, na sua história, Ele vai cumprir. Pode ser que ainda não cumpriu algumas coisas, mas tenha certeza que mais cedo ou mais tarde a graça de Deus há de se manifestar. Quando eu comecei na Renovação Carismática Católica, há 13 anos atrás, quantas promessas o Senhor fez, quantas promessas o Senhor falou comigo, e quantas dessas promessas já se cumpriram na minha vida, e quantas ainda não cumpriram, mas eu permaneço em Jerusalém, eu permaneço na Renovação Carismática Católica. Não preciso ir buscar em outras seitas, em outras portas, em outros lugares, em outras igrejas, porque eu sei que se o Senhor prometeu aqui, Ele vai cumprir aqui. Permaneça no teu grupo de oração, permaneça na tua fé. E quantas promessas eu sei que vão se cumprir ainda na minha vida e na sua, meu irmão. Agora eu pergunto para vocês: o batismo no Espírito Santo é para todos. Você quer o batismo do Espírito Santo, sim ou não? Com certeza. Você tem certeza disso? Você quer de verdade, sim ou não? Então olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: se prepara, meu irmão. Fala, olha para quem está atrás de você, fala, se prepara. Vocês querem de verdade, sim ou não? Vocês não estão falando para mim, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Vocês estão falando para Deus. Vocês querem esse batismo no Espírito Santo, sim ou não? Sim. Amém, eu também quero. Mas eu digo a vocês, amados, se nós queremos o batismo do Espírito Santo, nós temos que estar preparados para algumas coisas. Pedro, quando antes dele receber, antes de Pentecostes, Pedro tinha medo. Os apóstolos estavam com medo, estavam trancados, com medo do que poderia acontecer com eles, o mesmo que aconteceu com Jesus. O mais interessante nessa passagem, amados, em Atos, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, diz assim:
eles não se afastaram de Jerusalém, mas eles permaneceram lá. E Atos 1:8 fala sobre a promessa que é nós sermos testemunhos. Então, quando eu disse para você, você quer receber o batismo do Espírito Santo? Você diz sim, sim. Então você tem que ter a certeza que o Senhor está pedindo que você seja testemunho. Que você seja testemunho que foi batizado no Espírito Santo. A graça maior diz em Atos 1, no versículo 12, virando a folha, versículo 12 seguinte até o 14, diz que eles permaneceram, eles voltaram para Jerusalém, e eles permaneceram lá, todos os apóstolos, mas tinha alguém junto com eles ali, alguém muito importante, para que a graça do batismo do Espírito Santo aconteça na nossa vida. Eu não tenho medo de dizer isso, e digo para você que está na sua casa, que a tua fé tem se abalado, quando alguns questionamentos evangélicos chegam até você, a sua fé tem se abalado, mas eu digo em nome de Jesus, eu não tenho dúvida, que para o batismo do Espírito Santo acontecer na nossa vida, nós precisamos permanecer unidos, e unidos juntamente com algumas mulheres, e entre elas, Maria, a mãe de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir essa mulher. Ela permaneceu unida com os apóstolos. A gente vê que aqui diz algumas mulheres, e Maria coloca-se como um destaque. Poderia colocar Maria no meio das outras aí, mas aqui eles tiram Maria como um destaque, para que a graça do batismo do Espírito Santo, para que a promessa de Deus se cumprisse no meio daquele povo, eles estavam todos reunidos, e diz, e entre eles e elas estava Maria, a mãe de Jesus, aquela que foi o testemunho vivo de Cristo, aquela que esteve em todos os momentos. E eu imagino, amados, que nesse período aqui, que os discípulos voltaram para o cenáculo, eles estavam com medo, eles estavam trancados, ficaram lá trancados, muitos dias trancados, esperando. Eu imagino que no primeiro momento, Jesus acabou de subir para o céu. Tinha acabado de acontecer a ascensão do Senhor ao céu. Os discípulos ficaram olhando Jesus, até que chega o anjo do Senhor e fala assim: se vocês vão ficar aí de braço cruzado, voltem para Jerusalém, vão fazer o que o Senhor pediu. E eles voltam. Eu imagino que no primeiro dia eles voltaram todos animados. É o primeiro dia, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E Maria estava ali, eles diziam, é agora que vai se cumprir a promessa. Passou o primeiro dia em nada, passou a primeira semana em nada, passou a segunda semana em nada, a terceira semana, nada. Amados, e eles lá, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu imagino que o medo foi aumentando. E agora se nós sairmos para fora, e agora se nós sairmos lá fora, as pessoas poderão nos matar, poderemos sofrer como Jesus. E foram passando-se os dias, até que chegou o grande dia. O grande dia. E diz a palavra de Deus, eles esperaram ali 50 dias, para que a promessa se cumprisse, para que Pentecoste acontecesse, ou seja, eles precisaram perseverar. E quem estava lá com eles? Eu fico imaginando essa cena, eles trancados lá naquele cenáculo, com medo. E de repente, quando todos estavam meio com medo, meio que desanimados, será que adianta ficar aqui? Será que vai acontecer? Eu imagino que Maria passava no meio deles. E ela dizia assim, não desiste não. Se o meu filho prometeu, ele vai cumprir. Eu fico imaginando quantas vezes Maria, junto com eles no cenáculo, ela orava. Ela estendia os braços ao céu e ela clamava pelo seu filho, ela clamava pelo Espírito. E quando ela olhava para aqueles homens que estavam ali com medo, triste, será que a promessa vai se cumprir? Eu imagino ela dizendo, não desiste não. Se o meu filho prometeu, ele vai cumprir. Quais são as promessas de Deus na sua vida que você já pensou em desistir, meu irmão, minha irmã? Nesta noite eu apresento aquela que te visita e está dizendo para você, não desiste não. Se o meu filho Jesus prometeu, ele vai cumprir. Se o meu filho prometeu, ele vai cumprir. E eu imagino quantas vezes essa mulher, ela motivou aquele cenáculo,
ela motivou aquele grupo de homens e mulheres a esperarem. A mãe do nosso Salvador, nesta noite, ela nos motiva a sermos fiéis, a esperarmos em Deus para que a promessa de Deus aconteça em nossa vida. E no capítulo 2 diz que chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que é debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aplauda essa palavra, meu irmão. Aplauda esta palavra. Eles foram fiéis, eles esperaram. E diz a palavra de Deus que depois deste dia, nunca mais a igreja foi a mesma. Nunca mais aqueles homens foram o mesmo. Aqueles que antes estavam presos, aqueles que antes estavam com medo, de repente Pedro abre a porta do cenáculo e Pedro começa a anunciar a palavra de Deus com autoridade. Ele começa a falar para aqueles que estavam zombando: este homem que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele ressuscitou dos mortos. Convertei-vos e crede, voltai para o Senhor. Pedro começa a anunciar a palavra de Deus. Os vossos jovens terão visões, os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. Então Pedro ele já não tem mais medo do que possa acontecer. Pedro já não tem mais medo das perseguições. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tem coragem para anunciar o reino de Deus. E diz que depois daquela pregação, mais de 3.000 homens se converteram à palavra de Deus pela autoridade que Pedro havia pregado a palavra. Amados, eu quero dizer para vocês, aquela hora que eu perguntei para vocês querem ser batizados no Espírito Santo? E todos nós queremos. Só que eu digo, vocês têm que ficar preparados para serem testemunhas. Mas o que é o batismo do Espírito Santo? Amados, o batismo do Espírito Santo nada mais é que o redespertar em nós a chama que recebemos no batismo. Eu me lembro quando eu fiz a minha experiência com o Senhor, eu tinha 17 anos. E naquele momento, um grupo de servos estavam ali no momento com o Santíssimo e puseram as mãos sobre mim e oraram para mim, clamando o batismo no Espírito Santo. Até então eu não entendia o que poderia acontecer comigo a partir daquele momento. Mas eu digo que a partir daquele momento que oraram para mim, a minha vida foi transformada. Eu senti fortemente a presença de Deus em minha vida e o Espírito Santo fez aquele jovem que antes tinha um sentimento de morte, aquele jovem que falava que não ia passar dos 18 anos, que antes dos 18 anos ele ia morrer, aquele jovem ele morre para o pecado e começa a nascer por uma nova vida em Deus. E quando eu disse a vocês, amados, nós temos que estar preparados, porque a partir do momento que você recebe o batismo do Espírito Santo, começa a acontecer algumas transformações dentro de nós. Acredito que o que eu vou falar aqui a maioria de vocês já viveram. Uma pessoa batizada no Espírito Santo não é somente aquela pessoa que vem no grupo de oração, que canta, que prega, que vira estrelinha, que anda com rosário na mão, rosário no pescoço, rosário no braço. É muito mais do que isso uma pessoa batizada no Espírito Santo. Claro que tudo isso é importante, mas uma pessoa batizada no Espírito Santo é uma pessoa que é testemunho da graça de Deus. Uma pessoa batizada no Espírito Santo é uma pessoa que testemunha o próprio Cristo. Assim como ele disse, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Cornélio Procópio, até os confins do mundo. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo,
ele começa a olhar para a sua vida velha. E ele começa a ver que aquilo lá não tem mais importância para ele. Aí você sai do grupo de oração e você diz: eu fui batizado no Espírito Santo. E você tem que estar preparado, porque muitos vão olhar para você e vai dizer: larga a mão de ser bobo. Isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí é coisa que estão pondo na sua cabeça. Aí você começa a não mais falar certas palavras que você era acostumado a falar, porque o Espírito Santo que você recebeu naquele momento de oração, ele foi despertando os dons dentro de você. Ele foi despertando aqueles dons que você recebeu no batismo, do temor a Deus. Não medo de Deus, mas do medo de ofender a Deus. Aí quando o Espírito Santo ele vem até nós, nós nos sentimos amados. Quando nós recebemos a graça do batismo do Espírito Santo, a primeira coisa, nós nos sentimos filhos queridos e amados por Deus. Muitas vezes o mundo nos prega tantas peças e tantas situações que nós esquecemos às vezes que somos amados. Mas quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, vem a confirmação que somos filhos amados e queridos, filhos únicos de Deus. E por sermos filhos amados, nós não queremos magoar mais o nosso Pai. Nós não queremos mais ofender a Deus. Aí o Espírito Santo começa a acender luzes dentro de nós. Aquelas situações de pecados que nós éramos acostumados a fazer, quando nós vamos fazer novamente, o Espírito Santo começa a acender pisca-alertas em nós: não faça, não faça. Aí você que bebia, você fala: isso não está fazendo bem para mim, isso não vai preencher o que eu preciso para a minha vida. Você começa a abandonar a bebida, você começa a abandonar o cigarro. Aí os seus companheiros de bar, os seus companheiros de balcão, os seus companheiros de copo começam a olhar para você e começam a dizer: para com isso, larga a mão, vamos tomar só mais uma. Porque foi assim comigo, amados. Vamos tomar só mais uma, vamos só mais essa. E você começa a ter, aí você vai ter que provar que você é batizado no Espírito Santo. Porque daí você não vai provar apenas em estar vindo no grupo de oração, em estar participando da missa toda semana. Aí você vai ter que provar com a sua vida. Aí você vai ter que ser testemunho. Mas se nós não recebermos a graça do batismo do Espírito Santo, nós não conseguiremos. Porque o Senhor diz: descerá sobre vós o Espírito Santo, e é Ele que nos dará força. Aí aquelas piadinhas de bobagem que a gente era acostumado a falar, quando você vai falar, você fala: não, isso não vai agradar a Deus, e você começa a renunciar. Aí alguns sintomas que podem surgir em você, que vai confirmar que você foi realmente batizado no Espírito Santo. Alguns sintomas que poderão surgir dentro de você, que realmente você teve um encontro pessoal com Deus. Você vai ter uma mudança radical na sua vida. As pessoas vão olhar para o Ronaldo e vão dizer assim: ué, mas não era aquele Ronaldo lá que fazia aquelas coisas? Como que ele está diferente? Agora ele está fazendo tudo certo. Pelo menos está tentando. Aí você vai ter que ter essa conversão, amados, que é a mudança. E ser testemunha é isso, é nós convertermos, porque o testemunho arrasta. Aí as pessoas da sua casa vão olhar para você e vão ver você indo para a missa todo final de semana, para o grupo de oração. As pessoas vão bater na sua porta de madrugada e vai ver você de joelho dobrado, rezando. Vão ver você rezando o Santo Terço. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós recebemos essa efusão do Espírito Santo, desperta em nós o amor para com Deus e para com as coisas de Deus. Você vai começar a sentir um desejo imenso de estar sempre perto da Mãe do Senhor. Aí você vai perceber que bateu um desejo em você de rezar o terço todos os dias. Se você cometeu algum pecado, já vai piscar as luzes lá e vai te indicar que você precisa de uma confissão para se tornar limpo novamente. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Nós temos que preparar
este templo, ornar este templo para o Espírito Santo. Aí nós começamos a olhar para Jesus como o centro das nossas vidas, como o Senhor da nossa vida. Os sintomas de um batizado no Espírito Santo, você começa a pegar gosto pela palavra de Deus. Ao invés de você ficar escutando aquelas músicas da boquinha da garrafa, aquelas músicas das cachorras, aquelas músicas feias, você vai começar a ouvir os louvores. Tem anjos voando nesse lugar. Manda teus anjos, Senhor. Aí vai perder a graça aquelas músicas feias. Aí você vai querer preencher o teu coração com aquilo que agrada a Deus. E as pessoas que não passaram pela mesma experiência que você vão começar a te criticar. Agora você não sai da barra da saia do padre? Já ouviram falar isso aí? Ou é só lá na serra? Agora você vai morar na igreja. Quantos maridos falam, pega a sua cama, mulher, leva para a igreja, fica lá. Outros falam assim, agora você vai até fazer xixi de água benta agora, não sai da igreja. Começa a incomodar. Começa a incomodar. Aí chega aquela vizinha na janela. Ô, Dona Maria, vem cá, eu tenho uma quentinha para contar para você. E a Dona Maria vai dizer assim, não. Eu não quero saber de nada hoje, não. Não, mas essa é irresistível. É quentinha, saiu do forno agora. Vem aqui, Dona Maria. A Dona Maria vai começar a dizer assim, não. Vai edificar alguém? Vai edificar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Isso que você vai me falar? Não. Então não quero ouvir. Você começa a se distanciar das fofocas. Você começa a se distanciar das briguinhas, das picuinhas. Aí dentro da igreja você começa a amar as pessoas. Aí você começa a ir para a igreja, não por um cargo, ou por estar à frente de alguma coisa, você começa a ir por amar os sacramentos. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela vai na igreja não para se aparecer, mas por amar os sacramentos, por amar a Santa Igreja. E aí você começa a agir com todos de uma forma mansa, de uma forma amorosa. Você começa a ser testemunho. Aí o seu marido olha para você e fala assim, ué, mas essa mulher não me xinga mais? Toda noite ela quebrava o pau aqui em casa, um queria falar mais alto que o outro. Agora o marido chega e fala alto, a mulher silencia e vai rezar. E Deus vai fazendo a obra. Quando não quer, dois não brigam. E daí você começa a ser testemunho dentro da tua casa. Aí você começa a eliminar algumas coisas da tua casa. Big Brother Brasil. Isso aqui é do demônio. Eu não quero isso dentro da minha casa. Aí você não fica preso na frente do velho Chico. Aí você vem para o grupo de oração. O velho Chico está lá querendo prender todo mundo na frente da televisão. Aí você vem para o grupo de oração, que lá não te importa mais. Você vai para a missa. Aí você começa a ser testemunho. Por isso que eu disse para vocês, vocês querem, vocês gritaram, eu quero, eu quero. Tem as consequências. Ao sairmos daqui e dizermos, eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive um encontro com o Senhor. Palavras não irão convencer. Testemunho sim. A vivência sim. Aí as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, mas isso aí é fase, daqui a pouco passa. Aí vai passar 10 anos, 20 anos, e vão olhar para a dona Ditinha e vai dizer, não era fase não, a dona Ditinha está até hoje. Aí vai olhar para você e vai dizer, você está sendo testemunho, porque realmente você teve um encontro pessoal com o Senhor. Amados, é ser testemunho, é dar a vida para Deus. Por quê? Porque o nosso lugar é o céu. Nós temos que ter a certeza que todas as pregações, todos os momentos de oração, grave bem isso. Você que está em casa também. Todas as orações que você já fez até hoje, todos os grupos de oração que você já participou, experiência de oração, pregações que você já ouviu, já fez, já participou, todas elas é para um único objetivo:
para que eu e você sejam merecedores do céu. Para que eu e você possa morar onde é o nosso lugar, que é o céu. Aí as pessoas vão começar a dizer assim, mas para que ir tanto na igreja? Para que ficar final de semana dentro da igreja? Larga a mão disso. Se nós não nos acostumarmos a viver o céu aqui na terra, o que nós queremos fazer lá no céu? Se nós não nos acostumarmos a amar Maria nesta terra, a aceitá-la nesta terra, para você que hoje, por um motivo ou outro, está numa igreja evangélica, está nos ouvindo na tua casa, mesmo sem querer, você está ouvindo nesse momento agora. Se nós não aceitarmos Maria nesta terra como nossa mãe, mãe de Jesus, o que nós vamos querer fazer lá no céu? Porque ela vai estar lá. E Deus não irá tirar ela para me pôr. Nós temos que acostumar com os momentos do céu nesta terra. Adorar Jesus na Eucaristia. O batizado no Espírito Santo é aquele que começa a ter gosto pelas coisas de Deus, a amar, a louvar e adorar o Senhor, porque aprende a viver nesta terra um pedaço do céu. É isso que o Senhor nos convida nesta noite, a começarmos a construir aqui a nossa morada lá, a começarmos a construir aqui aquilo que nós queremos alcançar depois dessa vida. E nós não conseguiremos ser testemunhos se nós não formos batizados no Espírito Santo. E Pentecostes, o batismo acontece a todo momento, basta eu pedir. Lá na tua casa basta você pedir, vem Espírito Santo sobre mim, para esta situação agora que eu vou enfrentar. Vem Espírito Santo sobre o meu trabalho, para este dia. Vem Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha família. E o batismo pode acontecer a todo momento em nossas vidas, para que sejamos testemunhos. Agora eu volto a perguntar, vocês ainda querem o batismo no Espírito Santo, sim ou não? Mesmo com tudo isso que eu falei, que tem que ser testemunho, que tem que aguentar os outros tirando sarro, que tem que aguentar as pessoas falando mal da gente, mesmo com tudo isso vocês querem ainda? Eita povo corajoso, hein? Glória a Deus, porque é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos testemunhas. Mas para que nós possamos receber o Espírito Santo, existem 6 passos. O primeiro vocês já me disseram aqui, é querer. Pode estar aqui o Santo Padre e o Papa rezando para você, impondo as mãos sobre você. Se você não quiser, o Espírito Santo não vai ser entrão na tua vida. O primeiro passo é eu querer. Eu quero, Senhor, o Espírito Santo. Eu quero essa vida nova do Espírito. Eu quero essa proposta de viver. O segundo passo, amado, para que a graça do batismo do Espírito Santo aconteça em nós, é eu me arrepender da minha vida velha e eu me converter. Isso aqui não faz bem. Não faz bem eu guardar mágoa. Não condiz com o Espírito. Não faz bem eu ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa que guarda raiva, que guarda rancor. Não faz bem eu ficar em cima do muro. Então eu vou me arrepender de tudo isso. Mas nós também não conseguimos arrepender se nós não pedirmos, vem Espírito Santo e me convença. Outra coisa, é preciso perdoar. Somos templo do Espírito Santo. Para que a graça de Deus aconteça, perdoe a Deus pelas vezes que você o culpou, pelas coisas que não deu certo na sua vida. Perdoe ao seu próximo, ame o seu próximo como a ti mesmo. E perdoe você, por muitas vezes você ter se culpado de tantas coisas. O quarto passo é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Depois de eu querer, de eu me arrepender, de eu perdoar, eu preciso pedir. Eu abrir a minha boca e dizer, vem Espírito Santo. Vem sobre mim e me transforma. E se eu pedir e eu não acreditar, não vai adiantar de nada. Então o quinto passo, depois que eu pedir, eu preciso acreditar que Ele vai vir.
Eu preciso acreditar que o Espírito Santo vai vir e vai transformar a minha vida. O sexto passo, depois que eu acredito que Ele realmente veio, eu já posso agradecer, na certeza de que eu fui tocado pelo poder de Deus. É isso que o Senhor nos convida nesta noite. Eu quero contar um pequeno testemunho para vocês. No nosso grupo de oração houve uma coisa linda. A conversão de uma família inteira. Primeiro foi a esposa. Se converteu participando do grupo de oração. Fez a perseverança. Começou a caminhar no grupo de servo. E sabe o que o marido dizia para ela? Isso aí é fase, essa rezação sua. Isso aí logo vai passar. Amados, aquela esposa começou a rezar pelo marido e começou a ser testemunha. Aquela esposa muitas vezes começou a silenciar nos momentos que devia silenciar e a falar na hora que tinha que falar. E começou a orar pelo esposo e levar a filha para o grupo de oração. Íamos ter um encontro lá com a pregadora Neide. Essa esposa fez um cerco de Jericó só pela conversão do marido. O marido foi naquele grupo de oração, naquela experiência de oração, foi só no domingo. E lá, pelo poder da oração da esposa, pelo poder do testemunho daquela esposa, aquele esposo teve uma experiência profunda com o Senhor. Ele começou a caminhar, ele, a esposa, e Deus começou a transformar a vida daquela família. Deus começou a transformar e ele começou a participar da perseverança do grupo de oração também. E Deus foi transformando aquela família que eles se tornaram testemunhos no lugar onde nós moramos. Testemunhos em todos os lugares. Eu quero contar o que Deus faz quando Ele escolhe eu e você. Íamos ter um encontro esses dias. Avivamento de pregadores. E essa família recebeu o convite para vir participar. E eles trabalham na lavoura. E o encontro ia ser só no sábado. E todo sábado é dia deles escolherem. Então eles disseram, nós não vamos poder ir porque no sábado nós vamos estar trabalhando. Mas por eles estarem vivendo, eles começaram a usar o sacramental também na sua lavoura. Começaram a aspergir água benta na lavoura. Começaram a colocar sal abençoado na casa, abençoando a lavoura, abençoando a casa. E colocaram isso como propósito para Deus. Nós queremos ir, mas não podemos por causa do trabalho. Chegou na sexta-feira, o esposo levantou para passar veneno na lavoura. Começou a fazer uma coisa, não deu certo. Começou a passar veneno. Começou a olhar naquela plantação de abobrinhas, que tinha acontecido algo extraordinário ali. Eles nunca tinham colhido na sexta-feira. Pela ação de Deus, pela mão de Deus, ele começou a olhar e começou a ver abóboras de todos os tamanhos que já dava para ser colhidas. Ele abandonou a máquina, voltou correndo e chamou a esposa e disse, vamos colher. Vamos colher porque eu não sei o que aconteceu, mas a plantação está lá e nós precisamos colher hoje. Ajuntaram todos, foram lá e fizeram a colheita. E no sábado eles estavam no encontro aqui. Porque quando Deus quer, amados, ninguém segura. Quando Deus quer fazer na sua vida, ninguém pode segurar. E naquele dia, eles contemplaram o milagre de Deus na vida deles. Deus abrindo as portas para eles. Coisas maiores irão acontecer na vida de vocês a partir desse momento. Eu convido vocês a ficarem de pé. Eu convido vocês neste momento a fazer isso, a pedir o Espírito Santo. É o primeiro passo, vem Espírito Santo. É você abrir a tua boca e aí pedindo, vem Espírito Santo sobre mim. Eu queria convidar alguns servos a virem aqui na frente. E nós vamos fazer um momento orando, clamando o batismo no Espírito Santo. Impondo as mãos e clamando, batiza Espírito Santo de Deus. Os servos podem ficar aqui enquanto o ministério vai cantando. O Carlinhos pode vir também. Enquanto o ministério vai cantando, vocês vão orar. Nesse momento vocês não vão pedir cura, nem milagre, nem nada. Vocês vão pedir apenas o batismo no Espírito Santo.
Porque uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela é curada, ela é restaurada, ela é renovada. E a partir daí Deus começa a construir uma nova história. Abra o teu coração agora. Erga os teus braços e vai se preparando para este momento. Vai se preparando para esse momento e vai dizendo: vem Espírito Santo. Vai dizendo: vem sobre mim, Espírito Santo. Venha fazer em mim nova todas as coisas. Abre a tua boca e vai clamando: eu preciso, Senhor, ser batizado no teu Espírito. Eu quero ser testemunha em todos os lugares, Senhor. Vai clamando, solte tua voz. Vem, derrama sobre nós. Vem, Espírito Santo, com porção dobrada do teu Espírito. Vem, você que está nos acompanhando em casa, vai pedindo: vem, Espírito Santo. Que a graça de Deus possa alcançar você agora, aonde quer que você esteja. Abra teu coração e vai dizendo: eu quero, Senhor, ser batizado no teu Espírito Santo. E vai cantando com o ministério.